Mais uma aula, e o intuito desse vídeo é falar um pouco sobre o módulo 2, a biosfera e seus ecossistemas. Nós vamos começar falando sobre níveis tróficos nos ecossistemas, e não podemos deixar de falar sobre teias e cadeias alimentares. Quando pensamos em uma comunidade biológica e os diversos seres vivos que fazem parte dessa comunidade biológica, não podemos deixar de pensar nas relações alimentares que existem ali naquela comunidade. E também não podemos deixar de pensar na multiplicidade dessas relações. Essa multiplicidade de relações alimentares dentro da comunidade biológica, nós vamos falar que é a teia alimentar. Já a cadeia alimentar, ela nada mais é que uma sequência linear dos organismos. Então, por exemplo, para facilitar às vezes o entendimento de uma teia alimentar, nós podemos destacar dentro dessa teia algumas cadeias alimentares que mostram essa sequência linear dos organismos. Vamos observar aqui a cadeia ilustrada em questão. Nós observamos que os primeiros componentes da cadeia, a base dessa cadeia, são os produtores. Aqui, mais em específico, é o capim, certo? Logo após o capim, nós observamos que temos os consumidores. Os consumidores, pessoal, são aqueles seres que nós vamos chamar de heterotróficos. São aqueles seres que precisam se alimentar de outros seres vivos. Os seres que se alimentarem diretamente dos consumidores primários, nós os chamaremos de herbívoros. Aqueles seres que se alimentarem dos consumidores primários, chamaremos de consumidores secundários. Aqueles seres que se alimentarem dos consumidores secundários, chamaremos de consumidor terciário, e assim por diante. Os consumidores de uma cadeia ou de uma teia que se alimentarem exclusivamente, prestem atenção, exclusivamente de outros animais, chamaremos eles de carnívoros. Agora, nós podemos observar que na ilustração dessa cadeia, temos dois tipos de seta, a vermelha e a seta amarela. A seta amarela, ela faz parte de todos os níveis tróficos e leva aos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Ou seja, os decompositores, eles fazem parte e agem em todos os níveis tróficos. Tudo bem, pessoal? Já a seta vermelha, nós observamos que ela indica o consumido por, e muito mais além, ela indica o fluxo de energia na cadeia alimentar. Certo, pessoal? E ainda, cada elo, ou seja, o capim, o gafanhoto, a ave, a serpente, cada elo dessa cadeia alimentar vai constituir o que nós estamos chamando do nível trófico. Nessa cadeia, nós observamos vários elos. O capim, o gafanhoto, a ave, a serpente. E cada um desses elos vai constituir um nível trófico. Por exemplo, os produtores. O capim é o primeiro nível trófico. Consumidor primário, o gafanhoto, segundo nível trófico. O consumidor secundário, que é a ave, terceiro nível trófico. O consumidor terciário, que é a serpente, quarto nível trófico, certo? Nos voltando novamente aos produtores, algumas algas, plantas, bactérias fotossintetizantes, que falamos ali que eles são o elo de primeiro nível trófico, a base da cadeia alimentar, nós não podemos deixar de falar que esses seres fotossintetizantes, eles captam a energia luminosa do sol e transformam em energia química, ou seja, pelo processo de fotossíntese, eles conseguem produzir moléculas orgânicas e as armazenar, certo? E essas substâncias, elas podem ser
utilizadas na obtenção de energia ou mesmo participar ali da constituição estrutural do corpo deste organismo, possibilitando que ele cresça, se reproduza, etc. O que nós chamamos ali da massa total ou matéria orgânica do organismo, nós falaremos que constituirá a biomassa dele. Então, esse ser fotossintetizante, ele vai ter ali a matéria orgânica dele, a biomassa. E os consumidores primários, eles vão aproveitar dessa energia contida nessas moléculas orgânicas armazenadas nos produtores e vão as utilizar nos seus processos vitais, inclusive na própria síntese das suas substâncias orgânicas. E depois, os consumidores secundários, eles vão ingerir os consumidores primários e também vão utilizar as substâncias deles como fonte de energia. E assim vai ser por diante, por cada nível trófico seguinte. Galera, isso foi uma pequena revisão sobre cadeias e níveis tróficos. Tentei sintetizar os principais pontos que vocês não podem esquecer e espero que ajude vocês na resolução dos exercícios. Qualquer coisa para eu estar na disposição para tirar dúvidas na plataforma Edu e por e-mail também. Fico aguardando aí as fotos dos exercícios resolvidos por vocês. Até mais!